Olá! O Tribuna Virtual é uma ferramenta de comunicação produzida pela Rede Alesp durante a pandemia do novo coronavírus, que garante aos parlamentares um espaço para eles abordarem assuntos de seu interesse. Vamos às regras. Deputados serão inscritos via chat antes do início. Terão 10 minutos livres. O apresentador irá informar que o tempo estará terminando quando faltar 30 segundos e deverá interromper a fala. O deputado que tiver conexão estável e se houver interrupção por completo, poderá voltar após o orador que estiver usando a tribuna e encerrar a sua fala. Caso sobre tempo dentro das 2 horas previstas e não haja mais oradores inscritos, será permitida a reinscrição limitada a apenas um reingresso. E o Tribuna Virtual de hoje começa com a participação do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Deputado, boa tarde. O senhor tem 10 minutos. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, deputados e deputadas. Boa tarde, telespectador da TV Assembleia. No final de semana agora saiu uma publicação, acho que na Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, na Mônica Bergamo, não, na Folha de São Paulo, dizendo que o secretário de Orçamento, Planejamento e Gestão do governo Dória estava saindo do governo, né? Eu achei ótima essa notícia e garanto que vários parlamentares também e que uma boa parte da população, porque esse secretário Mauro Ricardo foi um dos responsáveis, né, pelo confisco dos aposentados e pensionistas. Ele assinou aquele decreto, o famigerado decreto 65021 de 2020, que assaltou, que roubou os proventos dos aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo. Mas, além disso, além de cometer esse ato perverso contra os nossos servidores, ele também foi o responsável pela aprovação, pela idealização, inclusive, do PL 529, que, infelizmente, foi aprovado pela Assembleia Legislativa, o PL 529. Todos se lembram que acabou com a isenção do IPVA para as pessoas com deficiência. Olha que absurdo, um PL que acaba com a isenção do IPVA para as pessoas que já sofrem bastante, são pessoas com deficiência. Ele também, nesse mesmo projeto, aumentou os impostos de vários produtos da cesta básica. Acabou ainda, esse mesmo PL 529, idealizado pelo secretário Mauro Ricardo, extinguiu institutos de pesquisa, como o Instituto Florestal, o Instituto Geológico, o Instituto Botânica. Ele acabou com a SUSENA, gente, a Superintendência de Combate às Endemias do Estado de São Paulo. São Paulo tem muitas endemias, tem febre amarela, tem dengue, tem zika e tem malária. E simplesmente essa superintendência histórica, que faz parte da Secretaria da Saúde, que faz parte do SUS, do Sistema Único de Saúde, que assessora vários municípios do interior da Baixada Santista, da Grande São Paulo, foi extinta a superintendência. Ele elevou também a contribuição dos servidores do IANSP, que usam o IANSP, de 2% para 3%, né? E inviabilizando a ajuda do governo, porque esses dias eu falei com o superintendente, ele me disse que com a aprovação desse PL 529, o governo não iria mais financiar o IANSP. Olha que absurdo. Eu falei, primeiro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele me afirmou isso. Então, enfim, e várias outras maldades. Acabou com a CDHU, que é uma companhia habitacional que existe já há mais de 50 anos no estado de São Paulo, responsável pela construção da habitação popular. Então, já se foi. Mauro Ricardo, que é o secretário das maldades. Eu conheço já há muito tempo, quando fui vereador em São Paulo, ele foi secretário de Finanças. Depois, quando o Serra foi governador, ele foi secretário aqui também da Fazenda. Então, ele foi secretário
no Paraná, quando teve aquela greve histórica dos professores, na reforma da Previdência, que os professores foram espancados covardemente pelo governo, aí tinha a mão também do Mauro Ricardo, é o homem das maldades, ele é contratado para atacar as áreas sociais e atacar os direitos e a dignidade dos servidores e dos aposentados e pensionistas. Já vai tarde, Mauro Ricardo, não vai fazer falta. Agora, isso mostra também a saída dele, né, associada à falência nas pesquisas eleitorais para presidente agora. O Dória faliu praticamente, ele só está com 3% das intenções de votos. Então, acho que ele está preocupado, talvez meio arrependido de ter colocado em curso no estado de São Paulo tantas maldades como essas que eu citei aqui. Tem muitas outras, eu poderia ficar horas aqui citando, mas é um governo antipopular, o governo Dória é um governo antipovo, né, que trabalha contra a população do estado de São Paulo, tanto é que só tem 3%, é lógico. Um governo que confisca as aposentadorias e as pensões, um governo que acaba com a isenção do IPVA para as pessoas com deficiência, um governo que ataca a ciência, que ataca os pesquisadores, que acaba, que extingue com institutos de pesquisa do estado de São Paulo, que ameaça as universidades, tentando retirar os seus fundos, a FAPESP, um governo que prejudica o IANSP, né? Ou seja, um governo que acaba com a SUSEM, que acaba com a CDHU. É um governo que não vai ter apoio da população mesmo, que ataca os servidores, enfim. É por tudo isso que o Dória só tem 3% nas pesquisas, e tomara que pare exatamente por aí. Mas ele me parece que já está um pouco arrependido, porque encaminhou os PDLs aqui para a Lesp sobre isenção na compra de equipamentos e de produtos farmacêuticos. Talvez ele esteja fazendo já alguma revisão. Espero que, se ele estiver fazendo essa revisão, fazendo uma autocrítica, que eu acho difícil, mas se estiver, que faça rapidamente a revogação. Ele pode fazer isso via decreto, apenas publicando um novo decreto para acabar com o confisco dos aposentados e pensionistas. Nem precisa passar pela Assembleia Legislativa, embora tenha o meu PDL aqui, 22, que já foi para votação, mas foi retirado, mas ele continua com urgência ainda, mas ele pode, se ele tem alguma dignidade, alguma preocupação mesmo com a população, e sobretudo com os aposentados e pensionistas, ele pode muito bem revogar o seu próprio decreto 65021, publicando um outro decreto revogando o confisco. Ele pode revogar também o decreto que acabou com a isenção do IPVA para as pessoas com deficiência. Então, ele pode fazer várias alterações usando a caneta, com muita rapidez, sem passar, inclusive, pela Assembleia Legislativa. Então, faço esse apelo ao governador. Se ele estiver realmente preocupado com a sua popularidade, se o governador estiver pensando em mudar os rumos do seu governo, que ele comece já demonstrando que tem essa intenção, fazendo exatamente o que eu estou aqui sugerindo. Dória, seu governo é um governo antipopular, antidemocrático, antipovo, né? Com toda a propaganda que o governo fez da vacinação, não conseguiu decolar, não vai decolar mais, e está atacando a população. E aí ele vai perdendo cada vez mais espaço. Então, fica aqui a minha sugestão, governador Dória, acabe com o confisco dos aposentados e pensionistas que estão sendo roubados, assaltados na sua dignidade, nos seus proventos, estão sem acesso à alimentação, aos tratamentos médicos, aos medicamentos que ficaram caros. É triste a situação dos aposentados. Nós estamos aqui numa luta imensa para aprovar o nosso PDL 22 para revogar esse perverso decreto que o senhor publicou no meio do ano, no meio da pandemia,
o governador Dória atacou ferozmente e perversamente aposentados e pensionistas, onde que já se viu isso, falando que tinha crise econômica no estado de São Paulo, déficit, não tem déficit nenhum, ele nem foi apresentado, isso é um absurdo. E o próprio Dória disse recentemente, agora num artigo na Folha de São Paulo, há um mês atrás, que São Paulo não está em crise econômica, que São Paulo teve um crescimento. Nós acompanhamos aqui a execução orçamentária do estado de São Paulo. Não tem crise realmente no estado de São Paulo, né? O dia que São Paulo quebrar, a gente quebrou o Brasil inteiro. Então, fica aqui, vamos saudar a saída do secretário Mauro Ricardo, que tanto mal fez para o estado de São Paulo, prejudicou vários setores da nossa sociedade, e exigir que o governador mude o rumo do seu governo, revogando todas essas maldades praticadas até agora contra a população. Muito obrigado. Deputado, o senhor gostaria de se reinscrever? Gostaria sim, tenho mais um assunto aqui para tratar hoje. O senhor tem mais 10 minutos. Olha, eu vi agora que me passaram aqui uma informação, depois eu chequei, que esse grupo Escolas Abertas, que é um grupo que representa as elites econômicas, pais, talvez pais de alunos ou representantes das grandes escolas particulares, me parece que esse grupo está agora em Brasília, lá fazendo um lobby pela aprovação do PL 5595, que cria a essencialidade da educação, a farsa da essencialidade da educação, na verdade. Esse PL é uma aberração total. Ele foi apresentado no ano passado por deputados da extrema-direita, por bolsonaristas, negacionistas, com a intenção de que as escolas sejam abertas em qualquer fase. Mesmo que as pessoas estejam morrendo, que morra, mas as escolas estarão abertas, matando as pessoas, contaminando professores, profissionais da educação, alunos e toda a comunidade escolar, mas tudo para beneficiar a economia, entre aspas, né, contra a vida. E o grupo faz um lobby muito grande aqui em São Paulo, junto ao Rocieli, junto à Secretaria da Educação. Inclusive, esse grupo Escolas Abertas está com uma bandeira agora que é a seguinte: eles não estão contentes com a reabertura das escolas com apenas 35% dos alunos, eles querem 60% dos alunos dentro das escolas, vindo aí a terceira onda, com a cepa indiana, todas as previsões são as piores possíveis, né? Mesmo assim, eles insistem nessa tese, se associando à tese genocida dos negacionistas, dos bolsonaristas, né? De vamos colocar todo mundo dentro das escolas, né? Fazendo comparações com escolas de outros países, pensando frases, pensando trechos de pesquisas, dando a entender que tem fundamentação científica, né? Ou colocando pesquisas ou pseudo-pesquisas, pseudo-teses científicas para justificar essa reabertura indiscriminada das escolas. Querem agora 60% das crianças dentro das escolas. Repito, está chegando, já encostando no Brasil a terceira onda, isso com a cepa indiana, que é uma das piores, uma das mais mortais. Mas o grupo está lá e ele tem o direito, fazendo lobby, né? E sendo recebidos pelo governo, enfim, por parlamentares, enfim, mas eu gostaria de fazer um pedido ao Grupo Escolas Abertas, já que eles estão lá fazendo lobby para a reabertura das escolas, que nós somos totalmente contra, né? Mas que eles façam também pressão para que seja, por exemplo, para que seja derrubado o veto do Bolsonaro. O Bolsonaro vetou um projeto que foi aprovado recentemente no Congresso Nacional, que garante a conectividade das crianças das escolas públicas e dos profissionais da educação, ou seja, internet de graça para todos os alunos e professores das escolas públicas do Brasil. O projeto foi aprovado no Congresso Nacional e agora, recentemente, o Bolsonaro vetou o projeto. Então, já que o grupo está lá, poderia também pressionar os deputados para que eles derrubem o veto do Bolsonaro.
e as nossas crianças tenham acesso à internet gratuita. Seria uma causa nobre fazer essa luta. Ou mesmo, também, tem outras lutas importantes, pressionar o governo federal, já que eles estão lá, para que eles cumpram o Plano Nacional de Educação, para que eles aumentem os salários dos servidores da educação, sobretudo do magistério, que aumente o piso nacional salarial, que o piso seja cumprido. Não o piso é baixíssimo e, mesmo assim, muitos municípios e muitos estados não cumprem, né? Pressionem o Congresso Nacional para que projetos importantes relacionados à educação, sobretudo à educação pública, sejam aprovados, que eles também pressionem o Bolsonaro, o governo federal, já que eles estão falando com os ministros do Bolsonaro, a descongelar os recursos da educação pública, ou, né, rever o veto que ele fez. Foram quase 4 bilhões de reais. O orçamento foi aprovado, agora, em 2021. O Bolsonaro, o governo federal, minha gente, vetou e congelou quase 4 bilhões de reais da educação pública brasileira. Olha só, isso atinge a educação básica. Então, seria muito importante que esse grupo, Escolas Abertas, fizesse também essa pressão, entrasse na luta mesmo em defesa da educação, que eles tanto falam que defendem, mas parece que eles só batem na mesma tecla, né? Vamos abrir escolas, e é um direito das crianças. Lógico que é um direito, e nós somos os maiores defensores desse direito. A educação é um direito fundamental, subjetivo, garantido pela Constituição Federal. A nossa luta sempre foi essa. Agora, só que tem um pequeno detalhe: nós estamos numa pandemia mortal que já matou no Brasil 450 mil pessoas. Estado de São Paulo, mais de 100 mil pessoas. A cidade de São Paulo, mais de 35 mil pessoas. Tem esse detalhe. E as escolas são locais de contaminação. Muitos professores estão morrendo, profissionais da educação, quadro de apoio escolar, gestores. Muita gente. Não dá para abrir escolas como eles querem. Nós temos que garantir a vacinação para todos os profissionais da educação, tem que diminuir a taxa de contaminação, nós temos que garantir escolas com estrutura adequada, tem que fazer reformas nas escolas, garantindo arejamento, ventilação. Tudo isso é o momento de abrir escolas. Então, faço esse apelo ao grupo que está em Brasília, foi até lá, parece que saiu aqui de São Paulo. Olha, pressionem, então, pela derrubada do veto da conectividade para as escolas públicas. É importante, internet grátis, isso para os alunos e professores de todas as escolas públicas do Brasil, né? Pressionem também para que seja descongelado o recurso da educação, ou houve um congelamento e houve também um veto, então que se libere aí os quase 4 bilhões de reais, sobretudo para a educação básica. A educação infantil foi atingida, o ensino fundamental, o ensino médio. Eu sei que os filhos dessas pessoas não estudam em escolas públicas, estudam em escolas particulares. Não sei se eles vão ter essa sensibilidade também de defender os filhos dos outros trabalhadores, e não só os seus próprios filhos, que estão já garantidos nessas escolas. Então, aproveitem a estadia em Brasília para militar de fato em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade para todos e todas. Seria uma contribuição importante. Não só ficar querendo abrir escolas no meio de uma pandemia mortal, ainda mais no Brasil, onde nós temos uma política não é nem pandemia, aqui é política de extermínio da população. A CPI está demonstrando isso, né? Que o governo federal cobra isso também, sabotou a vacinação e continua sabotando o uso de máscara. O que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, o que foi aquilo? Uma vergonha para o Brasil, né? Então, o governo Bolsonaro boicota a vacinação, sabota o uso de máscara, sabota o isolamento social, é o tempo todo isso. E aí você não pode reabrir escolas, ainda mais eles querem que as escolas tenham 60%
de ocupação. Isso é um absurdo, não vai acontecer, não está acontecendo nem com 35. Famílias estão com medo de enviar os seus filhos para as escolas porque sabem que contamina, que são os pobres que mais morrem sem acesso à saúde, na fila de espera de um leito, de um tratamento. Então, é isso que eu queria dizer no dia de hoje. Lutem em defesa da educação pública, derrubem, ajudem a derrubar o veto, queremos internet gratuita, né? Queremos o descongelamento do orçamento da educação, lutem para que as 20 metas do Plano Nacional de Educação sejam cumpridas pelo poder público no Brasil. Isso é fundamental. Muito obrigado. Obrigada, deputado. E o Tribuna Virtual vai para o intervalo. Nós voltamos já.